Crianças são o futuro da Colômbia. A Colômbia é um lindo país repleto de pessoas trabalhadoras. Mas hoje, estima-se que cerca de 14 mil crianças estão na lista dos grupos armados, que são a causa de muitas mortes e destruição. Muitas famílias cristãs são maltratadas, abusadas e perseguidas porque pregam o evangelho nas regiões controladas por esses grupos. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Um dia meu pai estava pregando, minha mãe louvando e minha irmã e eu brincando. Quando esses grupos ilegais vieram e levaram meu pai. Quando vi essas pessoas pela primeira vez, eu senti medo. Meu coração ficou aterrorizado. Nunca tinha visto pessoas vestidas de preto com armas. E as crianças pequenas com armas. Fiquei com medo. Quando levaram meu pai, eles disseram que iam matá-lo. Fiquei muito triste e perguntei: meu Deus, por quê? Meus pais estavam em treinamento para se tornar pastores. Eles sempre me ajudaram com os trabalhos da escola, me aconselhavam e sempre me trataram bem. Fui até a casa de um vizinho e, quando ouvi tiros, fiquei assustada e corri para saber sobre meu pai e minha mãe. Quando vi minha mãe, ela estava deitada, mal respirava. Quando a vi daquele jeito, tentei falar com ela, mas as pessoas não permitiam. E eu disse: deixe-me entrar, deixe-me entrar. Eu também queria falar com meu pai, porque ele ainda podia falar. Ele disse que não conseguia sentir suas mãos e pediu para ser levado rapidamente ao hospital. Queria falar com ele, mas não deixaram. Então os irmãos da nossa igreja vieram e oramos pela minha mãe e por meu pai. E depois de 1 hora, alguém chegou com a notícia de que minha mãe havia falecido. E eu disse: não era para Deus ouvir nossas orações? Porque ele não respondeu, então. É realmente muito difícil para nós, crianças, nos mantermos fortes e fiéis a um Deus que está no controle de todas as coisas e nos ama de forma especial. E também é muito doloroso saber que muitas crianças da nossa idade são as que perseguem, torturam e matam nossas famílias. Eu tinha 5 anos quando me encontrei pela primeira vez com um grupo ilegal. Eles vieram até a fazenda onde morávamos e decidiram montar um acampamento, um centro de operações ali. Fiquei muito interessado na forma como eles nos tratavam e no jeito que agiam conosco. Eles nos convidaram para brincar com eles de correr na praia, de pique-esconde e nas plantações e também com armas. A diferença era que nós brincávamos com gravetos e eles carregavam armas de verdade. Eles nos diziam para não nos preocuparmos, pois era apenas um jogo,
para que pudéssemos jogar e nos sentir bem. Diziam que suas armas nunca iriam disparar, pois suas intenções eram apenas brincar conosco e nos divertirmos juntos. Eles nos colocavam em suas costas. Contando. 5, 6, 7. E subíamos em seus ombros. Como éramos pequenos, gostávamos daqueles jogos e adorávamos brincar com eles. Essa foi uma das maneiras que eles chamaram minha atenção, porque sempre estavam disponíveis para brincar conosco. O que eu achava que era uma brincadeira ou diversão era, na verdade, um treinamento. Você pode ver crianças de todas as idades e isso faz com que você seja confrontado ao ver a liberdade que eles não têm e a vida espiritual que eles não têm. É horrível e até mesmo espantoso ver crianças de 12, 10 ou 9 anos sendo assassinadas. O grupo foi diretamente para os internatos para recrutá-los e disseram aos professores: precisamos de mais crianças e ninguém pode nos impedir. É obrigatório aos professores que permitam-lhes recrutar crianças. Caso contrário, serão mortos. Isso aconteceu ano passado, enquanto estávamos na escola. Chegou a notícia de que eles estavam recrutando crianças. Eles exigiam que as primeiras deveriam ser as filhas dos pastores. A situação piorou, assim como o recrutamento das crianças. Alguns rebeldes disfarçados sequestraram crianças e as levaram para a floresta e as preparavam ou torturavam. Eu testemunhei minha primeira execução um dia com cerca de 7 anos. Era uma garotinha. Eu os vi cavando o buraco e também como ela foi executada. Pouco tempo se passou, talvez 2 ou 3 dias, quando houve outra execução. Dessa vez, eu mesmo cavei o buraco porque queria participar mais. Nem um mês havia se passado quando eu quis participar sendo o atirador. Tinha 8 anos quando executei alguém pela primeira vez. Um único terrorista assume a tarefa de destruir 100 ou 500 igrejas. Eles nos ensinaram a nos tornarmos tão radicais lá que os cristãos acabam sendo um alvo militar. E, no meu caso, estava disposto a eliminar minha própria família, porque eles haviam se tornado a própria organização. Para nós, é terrível viver em constante medo de sermos mortos ou recrutados por esses grupos. Nossos pais temem por nossas vidas e, por isso, nos mandaram para lugares seguros, longe deles. Às vezes, não os vemos por anos e nem sabemos se eles estão vivos. Eu cheguei a esse lugar porque houve uma situação em minha casa e meu pai foi assassinado por um grupo armado ilegal. Quando mataram, eu tinha apenas 7 anos. O que aconteceu comigo acontece com muitas crianças e eu quero que isso acabe. Eu não me lembro muito dele, mas eu sinto muita saudade. Às vezes, gostaria que ele estivesse aqui para me abraçar e senti-lo perto de mim. Foi muito difícil porque foi a primeira vez que eu tive que me separar da minha família. Aqui eu me sinto segura, mas não podia ficar em paz sabendo que meus pais ainda enfrentavam aquela situação difícil. O que eu peço a Deus na atual situação é que, se meu pai tiver que morrer pela causa de Cristo, que não seja agora. Eu pedi a Deus que não o leve agora, durante a nossa infância. Eu oro dia e noite, às vezes leio a Bíblia na minha cama e oro muito por meu pai e peço a Deus para protegê-lo. Às vezes neste lugar sinto muito a falta da minha família
de brincar com minha irmã, de minha mãe, que vinha todas as manhãs me abraçar e me beijar, e também do meu pai, que sempre me ensinou a ser correto. Sinto muitas saudades da minha família. Muitos não enxergam essa situação e nem sequer sabem que estamos resgatando crianças ou que as tiramos das garras desses grupos ilegais. Muitos não sabem e nem acreditam como vocês podem tirar as crianças das mãos desses terroristas. Conseguimos isso com a ajuda do Senhor. E não acreditar nisso é não acreditar em milagres e no próprio Senhor Jesus. Eu conheci muitas crianças que se mataram porque não suportaram a rejeição e o fato de todos ignorarem suas opiniões. Acredito que a igreja hoje tem papel especial e fundamental, por isso agradeço a Deus por levantar igrejas entre nós e sei que ainda há tempo para fazer algo por essas crianças. Quando eu cheguei aqui, eles me ensinaram sobre Deus e os meus pensamentos mudaram. Se Deus não quis que os meus pais sobrevivessem, foi por um propósito. Eu os perdoo, porque às vezes fazem coisas sem pensar. Que Deus tenha misericórdia deles para que nunca tenham de viver o que eles fizeram com os meus pais. No passado, eu queria matar minha própria mãe e meus irmãos. E hoje, permaneço firme por eles, porque sou seu pastor. Quero pedir oração e que você sempre se lembre de nós em suas orações. Ore por nossas crianças nesse país, porque elas sofrem com tanta violência. Sofremos por saber que crianças com 10 anos estão sendo recrutadas por certos grupos. Em 10 anos, o que se tornarão? Serão grandes criminosos. Mas se nós orarmos por eles, Deus pode resgatá-los e amanhã podem se tornar grandes pregadores. Crianças são o futuro da Colômbia. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na TV Viva Promessa, do programa Igreja Missionária. Gostaria de chamar a sua atenção que esse programa tem o objetivo de despertar o seu coração, despertar a sua oração, a sua motivação missionária para 260 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos nesse exato momento. Esse programa tem o objetivo de estar focado em todos esses irmãos que estão necessitando de uma palavra missionária e você será um agente de Deus através desse programa para abençoar a vida de muitas pessoas. Compartilhe o nosso link com seus amigos, com seus familiares, façam com que eles também sejam despertados missionariamente para uma causa tão gloriosa, para uma causa tão grande, tão maravilhosa, que é essa causa missionária. Lembre-se sempre, nossa missão é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E quando você compartilha, você também está ajudando a outras pessoas a pregar o Evangelho, serem despertadas para essa causa missionária nobre e extraordinária. Seja muito bem-vindo, esse é o seu programa. Hoje nós vamos falar de um país maravilhoso, sobre a Colômbia, país aqui próximo de nós, mas que também esse país não está na janela 1040, mas passa por grandes perseguições religiosas. A Colômbia, você sabia que tem 50,2 milhões de pessoas e que apenas 47 milhões se identificam como cristãos. Esses cristãos, na sua grande maioria, são cristãos nominais. Predomina a religião, o cristianismo, porém, esse cristianismo que predomina na Colômbia sofre grande perseguição.
A perseguição que esses irmãos na Colômbia estão sofrendo, ela é, via de regra, localizada, mas não menos violenta dos países que estão na janela 1040. Líderes de igrejas estão constantemente sendo ameaçados, assediados, extorquidos e até, meus irmãos, assassinados. Isso. Muitos líderes religiosos estão sendo, na Colômbia, assassinados por guerrilheiros e outros grupos criminosos, especialmente nas áreas mais remotas desse país. Na maioria dos casos, essa violência ela é resultado dos cristãos denunciarem a corrupção e a violência, e eles se mobilizam para trabalharem em defesa dos direitos humanos. E isso, lógico, que afeta enormemente todo um sistema de corrupção nesse país e de assédio em relação ao trabalho missionário que esses irmãos, que essas irmãs estão fazendo na Colômbia. Os cristãos são vistos lá, para vocês terem uma ideia, como pessoas que estão causando impedimento para o recrutamento forçado de pessoas, especialmente, irmãos, de jovens, para grupos rebeldes e para o tráfico de drogas e o crime organizado. Essas pessoas muitas vezes são vendidas pelos pais, trocado por drogas quando criança, para que eles façam um trabalho forçado. Uma vez que eles se convertam ao Senhor Jesus Cristo, eles deixarão de aceitar essa imposição, porque eles entenderam o Evangelho e eles estão livres dessa opressão. Então a igreja, além de fazer um trabalho na Colômbia de evangelização, também está libertando muitos irmãos, muitas irmãs, muitas jovens, de estarem sofrendo com essa grande e terrível perseguição para o assédio, não só ao consumo, como à venda de drogas. Então, o nosso desafio hoje é estar em oração, e eu desafio você para que você, além de se envolver pessoalmente, envolva o maior número de pessoas para um desafio missionário. E eu quero crer que muitos jovens estão sendo despertados pelo Espírito Santo para estarem indo, contribuindo e orando não só pela Colômbia, como todos os países que estão sofrendo perseguição. Então eu desafio você para que o seu coração seja despertado a estar intercedendo pela Colômbia todos os dias na sua oração. Eu gostaria de te convidar a fazer uma oração especial por esse país, e a sua oração, ela vai alcançar os céus, e eu tenho certeza da resposta de Deus, trazendo alívio a esses irmãos que estão sendo perseguidos na Colômbia. Eu te desafio a orar agora nesse momento e a interceder a Deus, clamando a graça do Senhor sobre essa igreja perseguida, a igreja na Colômbia. Eu te desafio a fazer essa oração com fé, com convicção, intercedendo a Deus por esses irmãos que estão sofrendo essa perseguição. Vamos orar ao Senhor. Eu peço a você que interceda comigo para esses amados irmãos. Maravilhoso Deus, nós oramos a Ti por esses jovens, por essas pessoas que estão sendo assediadas na Colômbia, por essas pessoas que estão sofrendo nesse país, Senhor. Deus Santo, eu intercedo em nome do Senhor Jesus, para que toda ação de Satanás seja desfeita, todo ódio, toda ira contra eles, seja desconstruída pelo Teu poder. Que essas pessoas sejam libertas, Senhor, das algemas de Satanás, da perseguição desse mundo hostil. Que a Tua bênção esteja sobre a Colômbia, que a pregação do Evangelho seja livre, que esses jovens possam Te servir com liberdade e que toda essa manipulação, através das drogas, da imposição tirânica desses guerrilheiros, seja aplacada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu oro, intercedo e peço a Tua graça sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por você que esteve conosco até agora. Muito obrigado pela sua oração.
Muito obrigado pelo seu amor, pelo seu despertamento missionário. Compartilhe esse link com mais pessoas, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, para que alcance o maior número de pessoas e juntos, através desse programa Igreja Missionária, nós vamos conseguir um maior número de pessoas intercedendo, um maior número de pessoas de joelhos dobrados, clamando a Deus por esses países que estão passando por grandes perseguição. Muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente, abençoe sua vida, abençoe seu coração missionário, que o seu coração possa arder pela obra de missões, hoje e sempre, em nome de Jesus. E não se esqueça, nossa missão, a minha e a sua missão, é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.